O ex-jogador de futebol Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália, é alvo de um pedido de extradição feito pelo Ministério da Justiça italiano. Para que a gente possa entender melhor, nós pedimos aqui a ajuda da professora Maristela Basso, advogada e professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Professora Maristela, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Como é que o governo brasileiro ou a justiça brasileira, doutora Maristela, age com um pedido como esse? Nós temos aqui um desafio, Heródoto, porque a Constituição Federal Brasileira, ela não permite, ela tem uma regra expressa no sentido de não permitir a extradição de brasileiros natos. Então, o que acontece? Com essa previsão constitucional, fica difícil para o Supremo Tribunal Federal extraditar ou conceder a extradição pedida pelo governo italiano. Por outro lado, Heródoto, nós sabemos que essa regra da Constituição, que não permite a extradição de nacionais brasileiros, ela é uma regra que, de uma certa forma, ela estimula ou ela serve de incentivo à prática internacional de delitos, de crimes, né? Na medida em que o autor ele pode cometer o crime em algum país do mundo, voltar para o Brasil e se proteger com a Constituição Federal, que não permite a extradição. Então, isso precisa ser revisto, ou seja, essa regra constitucional precisa ser atualizada com uma, digamos, interpretação atualizada e mais, digamos, de acordo com o direito penal internacional, no sentido de que, sim, essa regra existe na Constituição, mas ela pode ser revista e pode ser reinterpretada caso a caso, justamente para evitar ou desestimular, como eu dizia, a prática internacional de delitos, crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, ou seja, se pratica o crime em algum lugar do mundo e se foge para o Brasil e se fica impune, né? Se fica, digamos, protegido da mão do Poder Judiciário do país onde o crime foi praticado. Professora Maristela, ele poderia cumprir essa pena aqui no Brasil? Sem dúvida, Heródoto. A Itália, antes do pedido de extradição, ela já entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília, de nacionalização, de reconhecimento dessa sentença penal italiana em território brasileiro, com vistas a, se o Superior Tribunal de Justiça nacionaliza essa sentença, reconhece essa sentença no Brasil, então ele concede ao Superior Tribunal de Justiça a execução dessa sentença em território brasileiro, de tal forma que a pena do ex-jogador seria cumprida no Brasil de acordo com aquilo que foi previsto na sentença lá na Itália. São 9 anos, então tem uma parte dessa pena que é cumprida no regime fechado, depois vai ao aberto, ao semiaberto e até mesmo à liberdade condicional. Então, há sim um pedido no Superior Tribunal de Justiça para que o Robinho venha cumprir essa pena no Brasil. Ele, provavelmente, contestou esse pedido, razão pela qual essa nacionalização da sentença italiana está demorando, e ao demorar, então, eles entraram ao mesmo tempo com pedido de extradição. Doutora Maristela, muito obrigado pela gentileza. Obrigada a você, Heródoto. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutora Maristela Basso, advogada e professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Ficou mais claro, né? Bastante claro, didático, para a gente poder entender o caso, então, Robinho.